pessoal, tudo bem? Oi, gente! Esta semana fomos a mais uma escola municipal de Goiânia para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Olá, eu sou a Raiele do 8º B. Eu sou a Ana Clara do 8º ano C. Eu sou a Giovana do 8º C. Eu quero saber mais sobre as características do mapa. Eu quero saber mais sobre os povos tradicionais do Brasil. Eu quero saber mais sobre os tipos de erosões. Tchau! E para respondermos a pergunta deles, fizemos o quadro de hoje com o tema os processos erosivos, os povos tradicionais do Brasil e as características dos mapas. Então vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade Tá On! Os processos erosivos são fenômenos naturais que envolvem o desgaste, transporte e deposição de materiais do solo e das rochas, influenciando a forma das paisagens ao longo do tempo. A erosão ocorre quando agentes naturais, como a água, o vento e a gravidade, desgastam a superfície da Terra, modificando rios, montanhas, planícies e até áreas urbanas. E para entender um pouco mais sobre os tipos de processos erosivos, assistiremos a um vídeo do canal do YouTube Já Ilustrado. Neste vídeo, você vai entender o que é a erosão do solo, vai entender também os seus principais tipos, como a erosão pluvial, a fluvial, a marinha, a glacial e a eólica, e também algumas formas de contenção da erosão. Até rimou. Curtiu a proposta? Vem comigo para o vídeo então. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia, uma honra ter vocês aqui comigo na Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, erosão do solo. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. A gente vai começar entendendo o que é erosão, depois a gente vai para os tipos de erosão e no final a gente fala de formas de evitá-la, beleza? Então, o que vem a ser erosão? Bom, existem algumas definições diferentes por aí, porém uma que eu gosto bastante é a que diz o seguinte: que a erosão representa um conjunto de ações que incluem o desprendimento ou a desagregação, o arraste ou o transporte e a deposição das partículas de solo. Para você entender isso aí certinho, veja esse exemplo. Imagine que a gente tem esse terreno aí sem cobertura vegetal. Beleza, aí começa a chover. O atrito das gotas de chuva junto ao solo nu vai fazer com que ocorra o desprendimento das partículas de solo. Já a enxurrada da água vai transportar essas partículas morro abaixo. E essas partículas, por sua vez, podem ser depositadas no leito de um rio ou de um córrego, podendo gerar o que a gente chama de assoreamento, que é justamente esse acúmulo de sedimentos em corpos d'água. Então, pessoal, esse é um exemplo, dentre outros possíveis, de como ocorrem essas três etapas do processo de erosão: o desprendimento, o transporte e a deposição de sedimentos, beleza? Então tá, já que você entendeu o que é erosão, vamos agora partir para os tipos de erosão, começando com a erosão pluvial, que diz respeito à erosão causada pelas águas da chuva. E para entender esse processo de erosão, vamos pensar em dois cenários diferentes. No primeiro, nós temos um terreno sem cobertura vegetal. Quando chove, esse tipo de terreno recebe o impacto direto das gotas de chuva, gerando o famigerado efeito splash, que é quando a gota de chuva atinge o solo nu e desagrega as partículas. E essas partículas, por sua vez, são arrastadas pelas enxurradas de chuva, que não são contidas justamente porque o solo não tem cobertura vegetal, aumentando assim o escoamento superficial da água, que ao escoar vai levando consigo mais sedimentos do terreno durante o trajeto, que podem gerar ao longo do tempo os sulcos, as vossorocas e as ravinas, que já tem vídeo explicando aqui no canal, link aqui em cima e também na descrição. Agora, no segundo cenário, nós temos o mesmo terreno, mas com cobertura vegetal, o que vai evitar todo o processo que eu acabei de narrar, tanto o efeito splash, que protege o solo das gotas de chuva, quanto o escoamento superficial, que é um dos grandes responsáveis pela erosão pluvial. Além disso, as raízes dessa cobertura vegetal, principalmente das árvores, vão ajudar também na contenção física desse solo.
O segundo tipo de erosão é a fluvial, que é aquela gerada pelo fluxo dos rios. Esse tipo de erosão, diferente da primeira, é contínua, ou seja, está em fluxo constante. Então ela vai escavando e esculpindo o terreno ao longo dos anos. Um exemplo dos efeitos desse tipo de erosão são os canyons. Você já deve ter visto alguma foto do Grand Canyon nos Estados Unidos, não é mesmo? Que é justamente uma superfície modelada ao longo do tempo geológico, principalmente pela erosão fluvial. Temos também a erosão marinha, que é aquela causada pelo impacto das águas oceânicas, como a ação das ondas, correntes marítimas, marés, enfim. E essa erosão vai ser gerada pelo impacto dessas águas que levam consigo partículas. Então, o atrito das águas e das próprias partículas vão esculpindo e erodindo esses terrenos ao longo dos anos. O próximo tipo é a erosão glacial, que é aquela provocada pela ação do gelo. Pense no seguinte cenário, nós temos uma rocha qualquer e aí entra água nas fendas dessa rocha. Essa água, por sua vez, é congelada e expandida. Você sabe, né? A água, quando congelada, ela expande o seu volume. E essa expansão faz com que essa rocha quebre e desagregue as suas partículas, contribuindo para o processo de erosão. E o transporte dos sedimentos ocorre principalmente por aqueles deslizamentos de grandes massas de gelos, né? Que vão arrastando durante o percurso também grandes massas de solo. O último tipo de erosão que eu trago é a eólica, que vai ocorrer principalmente em regiões áridas e secas, com grande presença de areia. E ela vai ocorrer da seguinte forma. Imagine que nós temos um grande vendaval ali, uma grande presença de ventos, que vão arrastar consigo esses sedimentos de areia, fazendo com que eles se choquem com rochas e solos. E esse choque vai desgastando essas superfícies ao longo dos anos, gerando assim o processo de erosão. E esse tipo de erosão vai gerar superfícies irregulares, né, num formato meio estranho, como essas aí que eu estou tentando desenhar na tela. Então, pessoal, como vocês viram, a erosão é sim um fenômeno natural, porém ela pode ser acelerada por meio da ação antrópica, ou seja, pela ação dos seres humanos. Então esses aí são os principais tipos de erosão. Porém, não vai embora ainda, tá? A gente tem um tema muito importante para falar ainda, que são as formas de evitar a erosão. E eu trago duas formas que eu acho que são mais importantes que você saiba. A primeira delas é a mais óbvia, que é justamente a não retirada da cobertura vegetal, que vai facilitar a infiltração da água e dificultar o escoamento superficial, que é um dos grandes causadores do processo de erosão, como eu já falei muito neste vídeo. E a segunda forma é bastante utilizada pela agricultura, que são as curvas de nível. As curvas de nível são basicamente ali a presença de patamares ou até mesmo de sulcos ao longo da extensão do terreno, que tem por principal finalidade diminuir a velocidade das águas da chuva, facilitando justamente a infiltração dessas águas e dificultando o transporte da parte superficial do solo. Estou deixando na tela dois vídeos complementares, um sobre os sulcos, ravinas e vossorocas e o outro sobre o intemperismo. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí também, que isso fortalece demais. Valeu, até a próxima, tchau, tchau! E agora falaremos sobre outro tema da geografia, que são os elementos de um mapa. Isso mesmo, Gabi. Os mapas são ferramentas essenciais para a geografia, por representarem de forma simplificada as características da superfície terrestre. E para interpretar um mapa de maneira correta, é necessário conhecer seus elementos principais, que são símbolos, escalas e informações organizadas que facilitam a compreensão do espaço representado. E para entender um pouco mais sobre os elementos de um mapa, assistiremos juntos a um vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrada. Você sabe quais são os elementos que constituem um mapa? Esse assunto é extremamente importante, principalmente para você que pensa em vestibular. Então vem comigo para o vídeo que eu vou explicar isso de forma rápida, direta e objetiva. Bora lá! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia, e uma honra ter vocês aqui comigo na Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, elementos do mapa. Assunto extremamente importante, seja para você que ainda está aí na escola, ensino fundamental, médio, ou até mesmo para você que vai prestar os vestibulares, pois os mapas caem com muita frequência, vai por mim. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. O primeiro ponto que você tem que saber é que o mapa é uma linguagem. Da mesma forma que a linguagem escrita, que é a linguagem matemática, o mapa é um tipo de linguagem. E uma definição básica de mapa é a seguinte: representação codificada de determinado espaço real. E enquanto linguagem, o mapa vai se utilizar de três elementos básicos para se comunicar, que são sistema de signos,
redução e projeção. Então, enquanto uma linguagem codificada, ler mapa significa ser capaz de decodificar esses códigos, ou seja, de dominar o sistema semiótico do qual o mapa se utiliza. E para isso você precisa entender os elementos que constituem o mapa. E é justamente disso que nós vamos falar agora. Mas antes disso, só uma curiosidade aqui que você pode gostar de saber. A linguagem cartográfica vai preceder, inclusive, as linguagens escrita e matemática, pois desde os seus primórdios o ser humano sempre sentiu a necessidade de representar ali o seu território, os seus locais de caça, de pesca, enfim, os aspectos da sua vida cotidiana de forma geral. Mapas desse tipo eram feitos pelas culturas antigas da Mesopotâmia, China, Egito, Grécia, dentre outros, e datam de mais de 4.000 anos atrás. Porém, obviamente, eram representações primitivas, muito diferente dos mapas como conhecemos hoje. Beleza, fugi um pouco do tema aqui, mas acredito que isso vai acrescentar nos seus conhecimentos. Vamos agora para os elementos que constituem um mapa. E para isso, eu trouxe esse mapa simples aí para nos ajudar, para servir como exemplo. E olha só, uma coisa muito importante, quando você for ler um mapa, o primeiro elemento que você tem que observar é o título, pois é ele que vai te dizer o que o mapa está representando. É como um texto, por exemplo. Quando você vai ler um texto, o que você lê primeiro? O título, né? Obviamente. No caso deste mapa, ele está representando a presença de favelas no Brasil. Após observar o título, o segundo elemento que você vai ter que olhar é a legenda. Você lembra que eu disse lá atrás que o mapa é uma representação codificada? Então, se o mapa é codificado, a legenda é o caminho para você decodificar o mapa. É ela que vai guiar toda a sua leitura. Por exemplo, no caso deste mapa aqui, a cor lilás indica a presença de favela e a cor verde indica a ausência. É claro que esse mapa aqui é muito simples. Existem mapas aí extremamente complexos, porém, em todos eles o caminho para a leitura é sempre a legenda. Um terceiro elemento é a escala. O mapa é uma representação reduzida da realidade. E a escala vai te indicar basicamente a relação matemática entre a área do mapa e a área real. Ou seja, ele vai te mostrar quantas vezes a área real foi reduzida para que pudesse caber ali no mapa. E aí existem duas escalas, a gráfica e a numérica, que podem ser utilizadas inclusive para calcular distâncias no mapa. Mas eu não vou falar disso aqui, já tem vídeo explicando isso, se você quiser dar uma olhadinha aqui. Tá aqui no card e também na descrição. O quarto elemento é a orientação, que serve basicamente para você poder se orientar através do mapa. Geralmente a orientação é expressa ali através da rosa dos ventos ou simplesmente da indicação do norte, que é uma espécie de convenção, por assim dizer. O quinto elemento é a projeção, que diz respeito basicamente à técnica de projetar uma superfície esférica do planeta Terra para a superfície plana do papel. E aí existem três principais: a cilíndrica, a cônica e a azimutal, que eu também não vou explicar neste vídeo para não fugir aqui do nosso objetivo. Porém, também tem vídeo aqui explicando isso certinho, beleza? Link no card e também na descrição do vídeo. Geralmente, o produtor do mapa vai indicar essa informação em algum canto do mapa, né? Geralmente tem um quadradinho indicando ali algumas informações técnicas. Porém, é comum ver mapas sem essa informação. Bom, para fins escolares, você dominando aí esses 5 elementos já tá ótimo, beleza? Estou deixando aí 2 vídeos complementares na tela que com certeza vão te ajudar muito. Lembrando que nós temos uma playlist muito grande aqui sobre cartografia, então se você quiser saber mais sobre isso, dá uma maratonada lá, beleza? Link aqui na descrição do vídeo. Valeu para você que ficou até aqui, até a próxima, deixa aquele like para fortalecer, tchau, tchau, até mais! Olha, pessoal, já vai para o intervalo bem ligeiro, mas agorinha estamos de volta. Estamos de volta e continuaremos com curiosidade de hoje, falando sobre os povos tradicionais do Brasil. Isso aí, Gabi. Os povos tradicionais do Brasil representam uma diversidade cultural e social que remonta a períodos anteriores à colonização europeia. E essas comunidades, que incluem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros e outros grupos, mantêm modos de vida, práticas culturais e relações com o meio ambiente que são distintos da sociedade urbana e industrial. O reconhecimento da importância dos povos tradicionais está relacionado à preservação da biodiversidade e à luta por direitos territoriais e culturais. Eles representam modos de vida que respeitam e valorizam a natureza,
mantendo práticas e conhecimentos que atravessaram gerações. E para entender um pouco mais sobre os povos tradicionais do Brasil, acompanharemos juntos ao vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrado. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os povos e comunidades tradicionais brasileiras, abordando aspectos como a sua definição, territórios tradicionais, produção e organização social, além da sua importância para a preservação do meio ambiente e as relações de conflitos que envolvem essas comunidades, de forma resumida e direta ao ponto. Então bora lá para o vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso tema de hoje, povos e comunidades tradicionais brasileiras. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, vamos começar então definindo. E aqui eu trago uma definição um pouco longa, porém é a definição oficial, beleza? Então é importante que vocês saibam. E depois eu vou explicá-la um pouquinho melhor. Então, os povos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Eu disse que essa é a definição oficial porque ela foi instituída pelo Decreto 6.040 de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Beleza? Bom, como essa definição aí que eu trouxe é muito longa, pode ser que você não tenha compreendido muito bem. Por conta disso, vamos entrar agora em alguns aspectos que, de certa forma, determinam o modo de ser e viver desses povos tradicionais. Iniciando pelos territórios tradicionais que eles ocupam, que sem dúvida é um dos elementos centrais dos povos e das comunidades tradicionais, principalmente no que tange a sua relação com a terra, pois eles não a encaram como um bem material e econômico, da forma que nós, por exemplo, dentro da sociedade capitalista, enxergamos as nossas casas, por exemplo. Pois as terras desses povos carregam a ancestralidade, as memórias e as tradições de sua comunidade. Ou seja, existe uma relação quase que espiritual entre aqueles povos e as suas terras. Por isso que não é cabível, por exemplo, você retirar uma comunidade quilombola ou indígena de suas terras tradicionais e colocá-las em outras, por conta de interesses financeiros, porque essas novas terras não guardarão as suas memórias. O segundo ponto que eu destaco é o da produção, que está associada principalmente a atividades de plantio, criação, caça, pesca, extrativismo e artesanato. Um outro ponto importante é que essas atividades geralmente estão associadas à subsistência, ou seja, à produção para o consumo próprio. Porém, também é comum que eles comercializem esses produtos, até para ter condições de consumir outros produtos que não estão disponíveis ali em sua comunidade. E um terceiro ponto importante é o da organização social, que pode variar bastante de acordo com o grupo em questão. Porém, geralmente há conformação em famílias, em que uma unidade doméstica pode conter mais de um núcleo familiar. Por exemplo, pais, mães, avós, avós e até mesmo agregados vivendo ali sob o mesmo teto. E uma coisa que as pessoas costumam pensar é que esses povos são isolados, né? Que eles não mantêm relações com o restante da sociedade, o que não é necessariamente verdade, pois eles podem sim manter relações com outros grupos e até mesmo com a sociedade ao seu entorno. Por mais que existam sim comunidades isoladas, isso não é uma regra. Bom, agora que você já entendeu essas questões, vamos falar de algumas comunidades tradicionais, da sua relação com o meio ambiente e também alguns dos conflitos que ocorrem. Porém, antes disso, se você está gostando do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho, clique aí embaixo no botão hypar, função nova do YouTube para ajudar também. Compartilhamentos e comentários também são sempre bem-vindos, então sem mais delongas, vamos lá para a parte 2 do vídeo. No total, são reconhecidos 28 segmentos de comunidades tradicionais, porém eu escolhi apenas 4 para falar nesse vídeo, senão o vídeo ficaria infinito. Beleza? Vamos começar então pelas comunidades quilombolas. Quem são os quilombolas? Eles nada mais são do que os remanescentes dos quilombos,
ou seja, descendentes diretos dos povos escravizados que resistiram, fugiram e se instalaram em quilombos como forma de resistência. Então, as terras quilombolas remetem a esse passado. E o segundo grupo que eu destaco é o dos indígenas, talvez o mais conhecido. Mas quem são os indígenas? Bom, basicamente eles são o grupo que viviam aqui no Brasil antes da invasão portuguesa, né? São os brasileiros nativos. E eles estão presentes ali em quase todo o território nacional, porém a sua maior concentração é na região norte do país. O terceiro grupo que eu trago é o dos ribeirinhos, que são comunidades tradicionais que habitam as margens de rios, lagos e igarapés. Essas pessoas possuem forte ligação com a água e se utilizam dela como meio de transporte, fonte de alimentação e até mesmo como fornecedora de água potável. E o quarto grupo é o dos caiçaras, que se refere a grupos tradicionais de pescadores e agricultores. Eles se fixaram no litoral do Brasil, mais precisamente entre o norte do Paraná e o sul do Rio de Janeiro. Bom, é óbvio que eu trouxe uma visão muito resumida aqui desses 4 povos, porém, se você quiser saber um pouco mais sobre cada um deles e também dos outros que eu não abordei aqui, estou deixando referências e links na descrição do vídeo, beleza? Mas não vai embora ainda não, ainda tem coisa importante pra gente falar. Você provavelmente já ouviu falar que esses povos tradicionais são muito importantes para a preservação do meio ambiente, o que é uma verdade, pois além deles terem práticas sustentáveis de produção, como por exemplo não se utilizar de métodos como queimadas ou até mesmo de agrotóxicos e outros produtos químicos, eles possuem uma relação bastante harmoniosa com a natureza, o que favorece a sua conservação e preservação. Porém, esses grupos cotidianamente são vítimas de conflitos e ataques que vêm principalmente por parte de grupos de garimpos ilegais e até mesmo do setor agropecuário, que ocorrem principalmente pela questão da disputa de terras. Ou seja, o garimpo ou o agro avançam para as terras das comunidades tradicionais, o que gera conflitos de diversas naturezas. Além disso, também é comum que essas atividades resultem na poluição do solo e da água, que são essenciais para as práticas das comunidades tradicionais. Como exemplos, eu cito o rompimento da barragem de Mariana, que resultou numa grande tragédia ambiental, e comprometeu ali as atividades de diversas comunidades tradicionais da região de Minas Gerais, e também os conflitos envolvendo os Yanomamis e os garimpeiros ilegais da região norte do Brasil. Episódio muito falado no final de 2022 e começo de 2023. Esse foi um resumão do assunto, estou deixando 2 vídeos complementares aí na tela. Deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento para fortalecer o trabalho. Valeu, até a próxima, tchau, tchau! Eu quero agradecer ao professor Paulo do canal do YouTube Geo Ilustrada pela colaboração e peço que se inscrevam, curtam e assistam os vídeos do canal, beleza? E olha, Gabriel, está na hora do Você Sabia com o professor Ailton. Olá pessoal, vocês sabiam que em regiões desérticas e semiáridas a erosão eólica pode moldar a paisagem ao transportar partículas de areia e de sedimentos, formando dunas e desgastando as superfícies rochosas? Bom, a ação humana, como a retirada da vegetação em áreas de pastagem, pode tornar regiões vulneráveis à erosão eólica, levando à desertificação. Por hoje é só, pessoal, e até mais. Ailton, valeu demais, ficou massa, viu? E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa hora da atividade de hoje. Andriele, é com você. Olá pessoal, na atividade de hoje vocês vão acessar o site do Atlas Geográfico Escolar do IBGE no site www.atlasescolar.ibge.gov.br. Está aqui na sua tela. Após acessar o site, escreva uma variável das que estão aparecendo aí na imagem da sua telinha. Eu vou escolher o Brasil. Agora, escolha um tema. Após escolher o tema, um mapa aparecerá, semelhante a esse que apareceu aí na sua tela. Agora, vocês vão analisar as informações do mapa e escrever um breve texto explicando o que essas informações estão falando. Se for preciso, busque outras fontes de informação para te ajudar a entender melhor o mapa.
Espero que gostem da nossa atividade de hoje e até a próxima! Estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi. E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e também as propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!